Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: a vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece a outra. Se alguém te tomar o manto, deixai-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir. E se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje a liturgia do 7º domingo do tempo comum. E o evangelho que nós acabamos de escutar é continuação do evangelho do domingo passado. Então, quem participou da missa no domingo passado, ouviu o evangelho. Jesus estava na montanha com os seus discípulos, descendo com eles, Jesus vai proferir o discurso das bem-aventuranças, sendo a carta magna para os seus discípulos diante do seguimento que eles faziam a partir de agora como discípulos de Jesus. E é interessante que das 4 bem-aventuranças que Jesus deu no domingo passado,
a última dizia: bem-aventurados vós, quando fordes perseguidos por causa do meu nome, porque será grande a vossa recompensa no céu. Então a quarta bem-aventurança falou de perseguição, falou de sofrimento. E o evangelho de hoje, sendo continuidade do evangelho de domingo passado, vai também nos oferecer agora quais são os critérios que os discípulos de Jesus devem viver diante da perseguição e do sofrimento. Eu não sei se vocês prestaram atenção no texto, daqui a pouco nós vamos voltar a ele, mas Jesus é muito enfático, é muito categórico. O texto de hoje tem uma força muito grande. Se nós vamos prestando atenção no que ele nos ensina, no que ele nos diz, a gente até leva um susto, não é verdade? Porque os ensinamentos que Jesus vai nos dar no evangelho de hoje, diante das perseguições e do sofrimento, contradiz a pedagogia dos ensinamentos do nosso mundo atual. Porque hoje nós vivemos a lei de Talião. E o que dizia a lei de Talião? Olho por olho e dente por dente. Então o que ela significa? Que eu devo fazer ao outro aquilo que ele faz comigo. O mundo nos ensina a prática da lei de Talião, e nós, infelizmente, somos muito mais adeptos àquilo que o mundo nos ensina no viés da lei de Talião, do que aderirmos aos ensinamentos de Jesus diante da lei do amor. Então, o coração do evangelho de hoje é a prática do amor, a vivência do amor como o primeiro mandamento instituído pelo próprio Cristo. E agora nós vamos compreendendo, através do texto, quais são os critérios para vivermos o amor a Deus, e de maneira muito prática, no evangelho de hoje, o amor ao irmão. Então vamos retomar o texto. Pegue aí no seu folheto, o evangelho de hoje, evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 27. Nós vamos dividir o texto em partes, para contribuir na nossa compreensão. A primeira parte vai do versículo 27 até o versículo 31, aonde nós encontramos as afirmações que Jesus faz. E diante de cada afirmação que nós vamos ler agora, nós temos a primeira parte, que é positiva, e a segunda parte, que é negativa. E o padre vai fazer um exercício com vocês. Nós vamos ler esse trecho 2 vezes, do versículo 27 até o versículo 31. A primeira leitura que nós vamos fazer, ela vai ser corrida, para nós assimilarmos o conteúdo do texto. Depois, no segundo momento, nós vamos fazer uma alternância. O padre vai falar a primeira parte de cada afirmação, que é a positiva, e vocês vão responder, vão ler a segunda parte de cada sentença, que é a negativa, diante das dificuldades que nós enfrentamos. Porque esse conteúdo é muito importante e nós não podemos deixar que ele passe em branco, tá bom? Então vamos pegar aí o nosso texto, vamos ler a partir do versículo 27 até o 31. Vamos lá? A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam.
Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixai-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Nossa, Padre do céu, será que é possível viver isso que Jesus está nos indicando no Evangelho de hoje? Aqui nós precisamos levantar dois critérios. O primeiro critério é o humano, nas nossas relações interpessoais, na nossa relação do cotidiano, na vivência com o outro. E o segundo critério, a dimensão espiritual. Por que o padre está dizendo isso? Porque a partir do momento que a minha visão é limitada àquilo que é imanente, aquilo que é humano, aquilo que é materializado, aquilo que pertence somente a este mundo, eu não consigo viver o que Jesus me indica no Evangelho de hoje, porque diante da perseguição, da calúnia, da fofoca, da maldade que o outro comete contra mim, a minha tendência é de me fechar, ou é de pagar com a mesma moeda, como eu dizia no início, nos princípios da lei de Talião, do olho por olho e do dente por dente. Mas a partir do momento que eu amplio a minha visão, que eu saio daquilo que é imanente, daquilo que é material, daquilo que é humano, e permito fazer este caminho da transcendência, da busca do amor de Deus que quer alcançar o meu coração, e contemplo a dimensão espiritual em mim também, na caminhada que eu faço com Jesus, a prática do Evangelho não vai se tornar uma realidade impossível para mim, porque a vivência da fé, a busca de uma espiritualidade consistente em Cristo, me dá a possibilidade de amar os meus inimigos, de rezar por aqueles que me perseguem, de bendizer aqueles que me caluniam, porque a prática do Evangelho e o seguimento a Jesus propõe aos discípulos não somente um novo caminho, mas também uma nova conduta, uma nova ética, um novo jeito de ser. E agora, relendo a segunda vez esse trecho, como eu expliquei, eu vou ler a primeira parte de cada versículo, ou de cada frase, e vocês vão responder a segunda, entendendo qual é a indicação de Cristo, e qual é a nossa conduta diante dessas realidades que nós enfrentamos. Então nós vamos começar a partir do versículo 27, onde está a palavra amai, tá bom? Então vamos lá? O padre lê a primeira parte e vocês a segunda. Amai os vossos inimigos, E fazei o bem aos que vos odeiam. bendizei os que vos amaldiçoam. E rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, Oferece também a outra. se alguém te tomar o manto, Deixai-o levar também a túnica. dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, Não peças que o devolva. o que vós desejais que os outros vos façam, Fazei-o também vós a eles. paremos por aqui. Cada um de nós, confrontados por este Evangelho,
vamos pensar: quem se tornou o meu inimigo? Na sua vida, na sua história, nas relações do cotidiano que você foi firmando no decorrer da sua vida. Quem se tornou o seu inimigo e a sua inimiga? Diante da memória que você faz, lembrando desta pessoa, qual deve ser a sua conduta? Amar. Amar os vossos inimigos. Pense agora, diante da sua caminhada, quem já lançou sobre você uma maldição? De repente pode ser até seu pai, a sua mãe, uma pessoa que era próxima. E diante das pessoas que nos amaldiçoaram, qual deve ser a nossa conduta? Bendizer. Diante do mal dizer, diante da maldição, o Evangelho nos ensina o contrário: bem dizer, falar bem. Olha que Jesus nos dá o antibiótico, o antídoto, que combate cada um destes maus, que querem destruir as nossas vidas. Diante daquele que faz fofoca do meu nome, que me calunia, o que eu devo fazer? Rezar por ele. Mas qual é a nossa conduta? Vou falar mal dele também, padre. Vou fazer fofoca dela também, porque ela está fofocando com o meu nome, ela está falando mal de mim para os outros. Então, diante da calúnia, diante da fofoca, o Evangelho nos ensina a oração. Diante da perseguição, se alguém te der uma bofetada, olhemos para Jesus, quantas chibatadas Jesus levou, quantos bofetões Jesus levou, foi pregado numa cruz e se ofereceu inteiramente. Porque pode ser que você não leve uma bofetada a nível físico, mas quantas bofetadas, minha gente, nós levamos durante uma semana, diante dos desafios e dos problemas que enfrentamos na nossa vida? São muitas, e hoje o Evangelho está falando para nós. Enquanto o mundo fala para você: compra, adquire, consome, Jesus fala: dar a túnica, dar o manto. Eu tenho feito essa provocação: olhe para o seu guarda-roupa, o tanto de roupa que está lá, que já tem 6 meses ou 1 ano que você não usa mais, mas o apego é tão grande, que não me possibilita mais a partilha, a doação, a entrega. Por quê? Porque hoje eu sou doutrinado pelo acúmulo, pelo egoísmo, pela autossuficiência daquilo que é meu. E Jesus vai nos dar a chave de leitura: aquilo que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Esta fala de Jesus vai aparecer 3 vezes no Evangelho de hoje, porque ela se torna a chave de leitura, a chave de compreensão de como eu preciso agir e como deve ser a minha conduta. Agora, a segunda parte do Evangelho, a partir do versículo 32, Jesus coloca 3 perguntas, que nós vamos encontrar no versículo 32, no 33 e no 34. Voltemos ao texto. Pegue aí o seu folheto, voltemos ao texto. Vamos lá? No versículo 32 até o 34. Vamos ler juntos? Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta
a mesma quantia. Vamos parar por aqui. Jesus estava falando com os seus discípulos. E uma ética que prevalecia na época de Jesus, no contexto de Jesus, era a ética da reciprocidade. O que é isso, padre? A ética da reciprocidade. Era a conduta da pessoa, o que ela deveria fazer diante de uma realidade que a beneficiasse. Então, de acordo com este princípio, a partir do momento que eu ganhava alguma coisa, a minha obrigação era retribuir a outra pessoa que me deu alguma coisa. E é interessante que esta ética da reciprocidade chegou até nós. Antigamente, quando a gente conhecia os vizinhos, ou quando morava na roça, fazia um biscoito, punha numa vasilha e levava para a vizinha. Depois a vizinha fazia um doce para colocar na vasilha e devolver para a dona da vasilha. Não era assim? Então isso era a ética da reciprocidade. Quando eu ganhava alguma coisa, eu me sentia na obrigação e na responsabilidade de retribuir a outra pessoa aquilo que ela me deu. E agora Jesus vai trabalhar esse conteúdo na segunda parte do Evangelho. Porque Jesus vai confrontar agora a ética da reciprocidade. Porque o que ele está colocando como princípio e como mandamento rompe com a ética da reciprocidade. E por que Jesus cutuca os fariseus, os mestres e doutores da lei que também estavam ouvindo o ensinamento dele? Porque Jesus vai além da Torá. Jesus vai além da lei. E Jesus traz novos princípios que agregam a lei, mas que são muito, muito maiores do que a própria lei, porque a partir do momento que Jesus fala aos seus discípulos que eles devem fazer, sem esperar algo em troca, entra um dinamismo diferente, que não é o da obrigação, porque na ética da reciprocidade, o que prevalecia era a obrigação. Eu ganhei, então logo eu preciso retribuir. É minha obrigação retribuir, né? Os meus pais são mineiros, e lá em Minas tem muito esse contexto. Se você vai visitar uma pessoa na casa dela, depois ela sente-se na obrigação que ela tem que te visitar também, porque você foi visitá-la na casa dela, né? E aí Jesus vai romper com este princípio da obrigação, para que prevaleça um outro princípio, que é o princípio da gratuidade. Por isso que as 3 perguntas que nós acabamos de ler agora, nestes versículos, nos fala de recompensa. Vocês pararam para prestar atenção? Em cada uma das perguntas que Jesus disse, ele perguntou: que recompensa tereis? Que recompensa tereis? Que recompensa tereis? Porque Jesus sabe que nós somos um povo interesseiro. Graças a Deus aqui em Senador Canedo não acontece isso, mas em outros lugares onde a gente passa, não é verdade? Jesus nos conhecendo muito bem, sabendo que muitas vezes somos interesseiros, ou na maioria das vezes somos, ele coloca um princípio novo, que rompe com a ética da reciprocidade. Como eu dizia, Jesus abre um novo caminho, que é o caminho da gratuidade, mas Jesus não deixa de falar de recompensa. Mas o Evangelho é maravilhoso. Jesus não deixa de falar de recompensa, mas Jesus vai falar de uma outra recompensa. Ele vai trazer uma novidade, que é diferente da recompensa que nós queremos, e que nós estabelecemos nas nossas relações. Então, diante das situações
nos questionou o Evangelho, de amar somente quem nos ama, de só falar com quem fala conosco, de gostar só com quem gosta de nós, não é? De fazer o bem somente àqueles que depois me darão um retorno. E a terceira provocação, de esperar a recompensa, porque muitas vezes eu sei que eu não vou ter a recompensa daquela pessoa naquela hora, mas eu tenho uma carta na manga dizendo que um dia, naquela fase, eu fiz esse favor para você e agora é hora de você me pagar o favor. Esse tipo de cobrança também acontece muito no nosso meio. Eu faço um favor, ou eu tenho uma boa atitude de ajuda ao próximo, para quê? Para ter uma segurança, porque quando eu preciso, o outro precisa me pagar o favor, aquilo que eu fiz de bom para ele, ou para ela, e já não permito mais com que este dom que Cristo traz agora do gratuidade, entre no meu coração, e aí Jesus vai nos confrontar, porque se a gente faz somente de acordo com a retribuição, isso não é novidade na nossa conduta, porque até os pecadores agem assim também. E por que Jesus cita os pecadores? Ele fala, não é, exemplificando para os seus ouvintes, que os pecadores seriam aqueles que não conhecem a Deus, que vivem longe da misericórdia de Deus, que são pagãos, que não fizeram a experiência da palavra. Então, agir pela lei da retribuição, ou pela lei do talião, olho por olho, dente por dente, não é novidade na vida do cristão. E a novidade para a vida do cristão deve ser a gratuidade de fazer sem esperar a recompensa, no que diz respeito às nossas relações. Aí você pergunta, padre, o senhor acabou de dizer que Jesus confronta com esse tipo de recompensa, mas que ele também fala de recompensa. Como compreender isso? O texto nos explica. Vamos agora para o versículo 35. Pegue aí o seu texto. Vamos entender agora que tipo de recompensa Jesus nos fala diante da vivência do amor e dos critérios que ele nos propõe no Evangelho de hoje. Vamos ler juntos o versículo 35? Ao contrário, amai os vossos inimigos e fazei o bem, emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Diante das três perguntas, Jesus nos propõe três ações: amar os inimigos, fazer o bem e esperar sem troca alguma. Três perguntas, versículo 32, 33 e 34. E no início do versículo 35, três ações, que responde às três perguntas anteriores. Então, se amais somente aquele que vos ama, que recompensa tereis? Aí Jesus vai dizer a primeira ação do versículo 35, amai os vossos inimigos. Se fazei o bem somente aquele que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Vem a segunda ação no versículo 35, fazei o bem. E depois a terceira pergunta, se emprestais somente àqueles que esperam receber alguma coisa, que recompensa tereis? Vem Jesus na terceira ação e fala, emprestai sem esperar coisa alguma. Olha que beleza a pedagogia do texto. Olha como o texto vai
acontecendo, vai se desdobrando e vai respondendo, para que nós entendamos como deve ser a nossa conduta. Porque a partir do momento que você segue esses 3 conselhos de Jesus: amar os inimigos, fazer o bem e emprestar sem esperar troca alguma, você terá uma recompensa. Mas a recompensa que Jesus nos propõe aqui não é uma recompensa que eu ganho do outro, a quem eu possibilitei um benefício, mas a recompensa daqueles que creem nesta palavra, a recompensa daqueles que fazem a adesão nesta palavra, a recompensa daqueles que vivem esta palavra, não é oferecido pelo outro, mas a recompensa é oferecida por quem? Por Deus. Por Deus. E esta recompensa, este prêmio, este benefício, ninguém tem o poder de te tirar ou de te roubar, porque vem de Deus. E quantas pessoas se frustram: Padre, eu faço tanto pelos meus filhos na minha casa, e olha o que eu estou recebendo em troca, Padre. Eu fico tão triste, eu fico tão desanimada, eu estou depressiva, Padre, por causa disso. Padre, eu sou um pai de família, trabalho tanto para manter a minha casa, para ajudar a minha família, e olha agora o que eu estou recebendo em troca, Padre, só decepção. Olha como está a vida dos meus filhos. Agora eu vou para o boteco e encher a cara de cachaça, porque não adianta mais nada não, Padre, ser justo, ser íntegro, ser honesto. Queremos a recompensa imediata do bem que fazemos, e queremos a recompensa dos outros. E aí Jesus no Evangelho vai dizer que a recompensa é um caminho que se faz, não é uma recompensa mágica. Eu fiz agora e já recebo. Não, mas ela é consequência de um caminho do discipulado daqueles que querem seguir a Jesus. Jesus estava com os 12, desceram da montanha, deu a eles as bem-aventuranças, e agora está dizendo: prepara, negada, porque na missão que eu estou confiando para vocês, vocês vão sofrer muito, vocês serão perseguidos, vocês serão maltratados, e observe o meu exemplo, porque Jesus foi, por excelência, o perseguido, o maltratado, o zombado, o crucificado. E diante do sofrimento, da perseguição, da cruz, como que Jesus agiu? De acordo com os critérios que ele mesmo prega no Evangelho de hoje. A recompensa se dá em 2 circunstâncias: aqui e na vida eterna. Por quê, Padre? Porque o Evangelho nos disse: a vossa recompensa será de se tornar filho do Altíssimo. Traduzindo em miúdos, o que isso significa? Filho de Deus, filho amado do divino Pai eterno. E nós temos essa graça em Jesus Cristo por meio do nosso batismo. Então, já é uma recompensa para esta nossa vida, a graça de nos tornarmos filhos de Deus. E na vida futura, qual será a nossa recompensa? O céu, a eternidade, a vida plena em Deus. Então, se eu já sou um batizado, uma batizada, e tenho esta graça da filiação divina de ser filho do Altíssimo, o Senhor já está me dando a minha recompensa. E a partir do momento que eu tomo decisão de viver esses critérios do Evangelho, de amar o meu próximo, de bendizer quem me amaldiçoa, de rezar por quem fala mal de mim, eu já estarei numa dinâmica diferente. Mas hoje, como eu dizia no início da pregação, nós não temos a docilidade de permitir com que a palavra de Deus nos forme, mas o que nos forma é o Zap Zap, o conteúdo que vem no Zap Zap.
O que nos forma é o conteúdo que a televisão apresenta na novela. O que me forma é o conselho da minha vizinha, que fica o dia inteiro em casa fica o dia todo na minha casa falando o que não presta na minha cabeça. Então são essas coisas que nós vamos permitindo entrar na nossa vida, que vai nos formando. E aí, quando eu pego o Evangelho de Jesus, já leio o texto e já jogo fora dizendo: eu não dou conta de viver isso que Jesus está me pedindo no Evangelho. Ou muitos dizem assim: esse Jesus é muito radical, padre. Como que ele vai propor um trem tão difícil? Nós não damos conta de viver isso, não. Jesus não nos propõe nada que não seja possível ser vivido. E Jesus nos ama tanto, porque tudo aquilo que Ele nos propôs, Ele viveu primeiro. Domingo passado, bem-aventurados os pobres, Ele foi o pobre por excelência. Bem-aventurados os famintos, Ele foi o faminto por excelência. Bem-aventurados que choram, Ele foi o bem-aventurado que chorou o nosso pecado, a dor do nosso pecado. Bem-aventurados os perseguidos, Ele por excelência foi o perseguido. E agora, a conduta dele foi essa, de amar os inimigos. No alto da cruz ele diz ao Pai: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. No alto da cruz, que Jesus poderia estar bravo diante da dor e do sofrimento, porque muitos, quando estão sofrendo, ficam bravos, xinga, não é? Espragueja, fala tanta coisa que não presta. E Jesus, diante da sua dor e do seu sofrimento, pratica esse Evangelho, pedindo ao Pai que pudesse perdoar, porque Ele não queria que, diante da reciprocidade que os seus algozes, que os seus malfeitores recebessem como consequência aquilo que estavam fazendo com Ele. Jesus não queria isso para os soldados, Jesus não queria isso para as autoridades judaicas, mas Jesus queria que o amor do Pai alcançasse o coração dos soldados, dos fariseus, dos mestres e doutores da lei que estavam ali para julgá-lo. Então, quando uma pessoa te maltratar, falar mal de você, te perseguir, o que você deve desejar a ela? O amor de Deus. Porque a sua raiva, o seu ódio, a sua perseguição não vai fazer a diferença na vida da pessoa, e na sua vida vai fazer a diferença para pior, porque você não vai conseguir superar o problema, a dor e a dificuldade. Pelo contrário, você vai ficar pior do que você já está. Mas quando você se abre ao poder da palavra e à vivência do Evangelho, esta palavra te dá a graça do alívio, do conforto, da paz interior. E agora, Jesus vai nos colocar os atributos de Deus diante desta dinâmica que o Evangelho nos propõe. Vamos agora para o versículo 36. Olha o que está escrito aí no versículo 36. Nós já ouvimos que Deus é bondoso, não é? No final do versículo 35. Agora olhemos o versículo 36. Vamos ler juntos bem forte esse versículo? Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Então, vamos parar por aqui, só o 36. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Como vosso Pai. Olha como a palavra é bem explicada. Tudo aquilo que é nos orientado possui um referencial. Acabei de dizer que Jesus dá o testemunho de tudo que Ele ensina. E agora nós somos convidados a viver aquilo que pertencia somente a Deus. Então, no final do versículo 35, porque Deus é bondoso.
E agora nós ouvimos que Deus é misericordioso. Vamos entender o significado da palavra misericórdia. É uma palavra bem grande, formada por duas palavras que vêm do latim. Miserere, que poderia ser traduzido por miséria, mas na raiz da palavra miséria seria pouco, para traduzir miserere, porque a raiz da palavra está em pácio, que significa paixão. Então, miserere, primeira palavra. E depois a segunda palavra, cordis, que do latim significa coração. Então nós encontramos paixão, miserere, e nós encontramos cordis, coração. Agora, olhe para a cruz de Jesus. Aonde que o ladrão abriu? Do lado do coração. Em qual hora? Na hora da sua paixão. Então, a cruz de Cristo revela o maior ato de misericórdia que Deus poderia ter para com a humanidade padecente pelo seu pecado, porque o seu coração se abre através da sua paixão, para nos acolher diante do nosso pecado, diante da nossa perseguição, diante da nossa dureza do coração, diante do nosso interesse, diante do trambique que nós fazemos, querendo alguma coisa em troca. A misericórdia de Deus, pela cruz de Cristo, se torna o seu coração aberto para acolher o nosso coração. Gente do céu, entender isso, ser misericordioso como Pai, é agir de que jeito? Permitindo com que o Senhor transforme o meu coração diante da minha paixão, da minha dor e do meu sofrimento, para que o meu coração se torne como o coração de Jesus, e tornando-me como Jesus, com um coração misericordioso como o dele, diante das relações que eu vivo com o outro, a minha conduta não será mais do interesse, do trambique, querendo alguma coisa em troca, mas a minha ação na relação com o outro será como a de Jesus, na generosidade, na gratuidade, porque eu entendo que diante da misericórdia, quem vai me dar a recompensa não é o outro que está sendo beneficiado com a minha ação, mas a recompensa que eu alcançarei será a recompensa de Deus, aqui de ser filho amado dele, de experimentar esse amor, de deixar com que o meu coração bata junto com o coração dele, e depois, terminando esta vida, a graça da eternidade na glória de Deus. Precisa de mais alguma coisa, gente? Precisa crer e viver a palavra, a misericórdia. Mas o evangelho não terminou. Vou deixar uma tarefinha para casa. Analise depois o salmo de hoje, o 102, para você encontrar os outros tributos de quem é Deus. Então, o evangelho nos falou, Deus é bondoso e é misericordioso. Depois, se vocês pegarem o salmo 102, a partir do versículo 8, vocês vão ver os outros atributos de Deus. Tarefinha de casas, rezar o salmo 102 e perceber os outros atributos de Deus. E Jesus encerra o evangelho, versículo 37 e o 38, com os critérios básicos que nós devemos viver a partir do momento que eu acolho o chamado que Ele me faz
e topo a parada de ser um discípulo, uma discípula de Jesus. Agora Jesus parte para a ação. Então vimos, em primeiro lugar, as afirmações, depois nós vimos os questionamentos, não é? Depois nós vimos as indicações para cada questionamento. Depois nós vimos qual é a recompensa que eu posso alcançar diante deste itinerário. Depois entendemos quem é Deus e quais são os atributos de Deus diante desse caminho que Ele me propõe. E agora Jesus também deixa a tarefinha de casa, não é só o padre não, né? A do padre, a tarefinha de casa é meditar o Salmo 102. Agora olha a tarefinha de casa que Jesus deixa para você, que não é só para essa semana, mas que é para a sua vida toda. Vamos lá, versículo 37 e o versículo 38, bem forte, porque nós precisamos entender como precisa ser a atitude do cristão diante dos ensinamentos de Cristo. Versículo 37. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. E agora? Jesus, na prática, na ação, nos propõe não ficar julgando os outros, porque nós temos o defeito de querer ser juiz e juíza de toda situação, não é? E às vezes não preciso nem falar, basta eu olhar, padre, que eu já dou a minha sentença, que eu já estou julgando. Jesus é muito interessante nos seus ensinamentos e na sua pedagogia. Jesus fala não julgar. Jesus não falou não discernir. Por que o padre está dizendo isso? Porque diante de um problema, de uma situação difícil na vida, a nossa atitude não precisa ser do julgamento, mas a nossa atitude precisa ser do discernimento. E nós fazemos o contrário. Nós fazemos o julgamento e não somos capazes de fazer o discernimento. De repente, tem um pai, e a filha chega e diz para o pai que está grávida. O pai já espragueja, já manda para fora, já xinga, julga. Mas não é capaz de fazer o quê? O discernimento diante das responsabilidades que a menina precisa ter agora, porque ela se tornará uma mãe. E o julgamento da sentença final, do martelo batido, no sentido de resolver o problema, nos possibilita duas consequências. A primeira, não resolver o problema, e a segunda, de aumentar o problema. Por isso que a pedagogia da palavra é: não julga, mas discerne. E isso é tão bom, porque a partir do momento que nós lidamos com uma outra pessoa que está no erro, se nós tomamos o discernimento correto diante do erro dela, nós temos a graça da libertação, de libertar a pessoa para seguir o caminho dela, mas também de nos libertar diante da situação difícil e desafiante que estamos experimentando. Porque uma pessoa não é somente o problema dela, e muitas vezes a nossa lente míope
acha que o outro é somente o problema dele. E uma pessoa é muito mais do que o seu problema. E cabe ao Senhor o julgamento, porque Ele é o justo juiz, vai nos dizer a palavra. E nós, sob a luz do Espírito, devemos tomar o discernimento correto diante das decisões e atitudes que devemos tomar, seja na família, no trabalho, na amizade, no namoro, no casamento, quando nós passamos por alguma adversidade. E a partir do momento que eu vivo o discernimento à luz do Espírito, e permitindo o julgamento a Deus, a lógica que entra é a lógica do perdão, porque Jesus diz: não julgueis para não serdes julgados, não condeneis para não seres condenados, perdoai e sereis perdoados. Porque a lógica do discernimento, sob a luz e emoção do Espírito Santo, nos possibilita esta graça, de tomarmos a decisão certa, de colocarmos tudo nas mãos do Senhor e pedindo a Ele a sabedoria daquilo que eu preciso fazer, como pai, se o meu filho pisa na bola, como mãe, se a minha filha está custosa, como chefe de algum departamento, se tem pessoas na minha responsabilidade no meu trabalho, como padre no cuidado e na orientação do povo da paróquia, como uma religiosa no trabalho pastoral, na vivência do carisma, para todos, para todos. E aí, Jesus vai nos falar do que nos será dado, uma boa medida. E que jeito que é essa medida? Olha os adjetivos de qualidade: calcada, sacudida, transbordante, que será colocada onde? No vosso colo. Você não vai precisar ir atrás da recompensa, porque a medida transbordante, a medida calcada, essa medida que é grande porque vem de Deus, e o nosso Deus é da fartura, é da abundância, ela será colocada no nosso colo. Você já não precisa da retribuição do outro, porque você sabe de um itinerário de fé que você está fazendo que é muito maior. E a medida que te espera não é minguada, não é pouquinha, mas é uma grande medida, calcada, sacudida, transbordante, que o Senhor vai pôr no seu colo. Mas como nós somos do imediatismo, do controle remoto, da telinha do celular que toca e já tem que resolver tudo, não sabemos esperar a grande medida que vem de Deus. E Jesus encerra o Evangelho com uma premissa: a mesma medida com que medirdes os outros, também vós sereis medido. Então, se você mede com a lei do amor, seguindo os critérios do Evangelho, Deus, que é o justo juiz, como que Ele vai te medir, como que Ele vai te julgar? Com a mesma medida. A partir do momento que eu só fico falando mal, xingando, espraguejando, julgando, cutucando os outros, semeando a discórdia, a cisânia de Satanás nas minhas relações interpessoais, eu terei consequência daquilo que eu escolher. Tem muitas pessoas que dizem assim: padre, o fulano é tão ruim, igual carne de pescoço, e quando ele morrer, Deus vai mandar ele direitinho para o inferno. Vocês já ouviram esse tipo de fala? Deus não manda ninguém para o inferno, porque Deus quer o céu para todos. Por isso que Ele está nos ensinando, diante dos riscos que nós corremos, que podem nos levar a perder esta grande recompensa da vida eterna. Agora é a própria pessoa, através das suas escolhas, que escolhe ir para onde? Para o inferno. Porque o desejo de Deus é que todos se salvem. Então pense hoje, quais são as pessoas que você colocou na sua vida como inimigas? Quais foram as situações mal resolvidas, de fofoca, de calúnia? Quais foram as perseguições? Quais foram as realidades que você fez esperando alguma coisa em troca?
permita com que o amor de Deus alcance o seu coração nessa manhã, por meio dessa palavra, e que você, diante do discernimento e da luz do Espírito, que alcança a sua vida, que alcança o seu coração, você se torna misericordioso e misericordiosa como é Deus, que você se torne bondoso, bondosa como Deus é bondoso, que você se torne compassivo, compassiva como Deus é compassivo. Então vamos encerrar essa pregação pedindo isso. Deixa agora o seu folheto de lado, feche um pouquinho os seus olhos, e traga agora à sua mente, o seu coração, todas essas situações que a palavra te confrontou. De repente tem uma pessoa da sua família que você não consegue perdoar. Pode ser que tem pessoas que já há anos você não fala com ela, devido a uma fofoca, a um desentendimento. Aqueles que você elencou na sua listinha como seus inimigos, e que você amaldiçoou, que você espraguejou, que você desejou o mal, até desejou a morte. Peça ao Senhor agora essa graça. Fala para Jesus: Senhor, eu quero amar os meus inimigos, eu quero fazer o bem a quem não gosta de mim, a quem me odeia. Senhor, nesta missa eu quero rezar por quem me calunia, por quem já fez fofoca de mim, por quem já falou mal de mim. Senhor, diante das bofetadas que eu recebo, quantas vezes o meu coração se enche de mágoa, de ódio, de rancor. E hoje, Jesus, eu quero pedir a graça do teu perdão. Dai-me, Senhor, a possibilidade de aderir a esta palavra, de amar os outros na gratuidade, sem interesse, porque eu sei que a minha recompensa, Jesus, eu já recebo nesta vida, que é a graça de me tornar filho amado que eu sou, filho amada que eu sou. Filhos do Altíssimo nós somos. Eu sei que o Senhor me dará esta medida grande, calcada, transbordante, que o Senhor vai colocar no meu colo, a vida eterna, que eu terei a graça de alcançar um dia, vivendo a misericórdia na minha família, no meu trabalho. Me ensina, Jesus, a amar como o Senhor amou os seus perseguidores no alto da cruz. O Senhor disse ao Pai: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que faz. E hoje, Jesus, eu quero pedir a graça do perdão para os meus inimigos, para aqueles que me caluniam, para aqueles que me bofeteiam, para aqueles que me maltratam, aqueles que fizeram algum mal. Dai-me, Senhor, a graça da misericórdia, de amar como o Senhor ama, de que o meu coração seja como o teu coração, um coração manso e humilde. E quando, Jesus, eu não souber amar essas pessoas, me ajuda, Senhor, a amar como o Senhor amou. Amar-te muito mais do que a mim mesmo, amar incondicionalmente, na vivência da gratuidade, esperando a recompensa não dos outros, mas a recompensa que vem de Deus. Porque a recompensa dos outros, ou a falta dela, pode gerar em nós a decepção, a frustração. Mas a tua recompensa, Jesus, é sempre completa, porque é uma grande medida, transbordante, calcada, sacudida. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que
aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti, amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti.